Bem-vindos a mais um Conexão AV, o nosso encontro semanal, toda terça-feira às 8 horas. Nós estamos aqui para bater aquele papo muito gostoso, sempre com um convidado, uma pessoa com muito conhecimento, muita experiência, para a gente aprender um pouquinho mais aí sobre o audiovisual, sobre parte de áudio, streaming, vídeo, enfim. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Conexão AV, acesse o nosso site conexãoav.com, tá? Lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre os apresentadores, você vai ter acesso aos vídeos gravados, enfim, entra lá, tá? Tem o nosso Instagram também, tá? Entra lá, começa a seguir a gente. São canais de contato também, que se você tiver alguma sugestão, crítica, quiser indicar um tema, um convidado, fique à vontade, pode mandar lá o recado pra gente. É isso aí, Daniel. Daniel? Daniel! Na técnica de som e vídeo, Daniel Choi. Pois é, hoje eu tenho uma alegria de receber um grande amigo, Rod Maia. Amigo nosso, não é, Samuel? Opa! Então, deixa eu colocar o Rod já aqui na roda de conversa, né? Olha ele aí, ó. Fala aí, Samuel. Tá vivo. Meu grande amigo Rod Maia, prazer te receber aqui, Rod. Bem-vindo. Você estava lá na minha lista para te trazer um dia especial, graças a Deus chegou esse dia. E queremos, eu te conheço bem, né? Mas muita gente não te conhece. Queremos que você se apresente, conte um pouquinho da sua vida, como é que foi essa trajetória toda aí, a qual eu consegui viver um pouco com você. Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. Eu ia brincar que tem gente que não conhece, mas tem aqueles que não reconhecem, né? Porque a gente mudou tanto. A gente envelhece. Tá olhando. Mas os seus cabelos. É ele. Outro dia eu encontrei com aquele... Ai, não lembro o nome, cantor aí, ele falou pra mim, Rod Maia, você existe. Que só ouvia falar, né? Puxa, eu esqueci o nome dele, ministro de louvor, ele tava na IBAB. É um cara famoso, daqui a pouco eu lembro. O Baruch. Baruch, isso, o Baruch falou, Baruch. Você existe, cara, você é o Rod Maia, o verdadeiro. Eu falei, pois foi feito em o verdadeiro e único Rod Maia. Foi feito em laboratório, né? Pra quem não sabe, o nome dele é Rodolfo. Rodolfo Maia. Rod é um apelido carinhoso aí que a gente... Eu me lembro, o Rod, ele compôs a música, o tema da primeira marcha por Jesus. E eu tive a honra de gravar lá no meu estúdio junto com o Rod, né? Agora, acho que mais do que isso, Daniel, ele é muito conhecido, apesar dele não ser o autor, né? Da grande música, do grande hino que muita gente canta, que é Senhor excelente. Não é isso, Rod? Na verdade, eu preciso desmistificar que todo mundo acha que fui eu que fiz. Eu sei. Eu vou contar a verdade, tenho que confessar. Essa música é do Tarcísio, eu fiz uma parte da música, claro. Mas estourou na sua voz. O que acabou acontecendo é que, como eu, né, ministrando louvor na igreja, a gente cantou mais ela. Cantei bastante vezes, né? Mas eu acho que tem duas músicas, tem Águas também que ficou muito... Águas, é verdade. Foi uma música que eu acho que em termos de popularidade assim, não sei qual, nunca medi isso, excelente, né? É imbatível. Eu acho que qual? Excelente. Mas Águas também marcou gerações. Que Águas era mais difícil de cantar, mas aconteciam umas coisas bacanas. A gente ia na igreja com a banda para tocar. Aí eles falavam, a gente pode fazer uma pausa na apresentação de vocês e a gente mostrar, tem um grupinho de meninas na igreja que quer cantar, né? E vinha lá, elas decoravam as vozes e fazia, foi uma coisa bem legal mesmo, né? Você tinha feito uma pergunta para contar da sua vida, como é que você começou na música. Eu só quero pontuar uma coisa, Rod, é que muita coisa que eu sou hoje, que eu desenvolvi, não vou dizer que eu aprendi com ele, mas assim, ele me ajudou a me desenvolver na área técnica, foi com o Rod Maia. Chegava lá, Samuel, faz assim. Eu não sei se isso é uma boa coisa de se falar. Por quê? Porque o Rod já tinha muita experiência com música, já de família, né? E ele deu altas dicas pra mim que me ajudaram demais. Imagina. Conta aí, Rod, como é que é a sua história? É uma história, eu podia estar roubando, né? Nada nesse sentido. Eu me converti
jovem ainda, com 17 anos, e música eu acho que comecei antes de escrever, de ler. Seu pai era músico profissional? Meu pai foi profissional há muitos anos, tinha música em casa, a banda ensaiava em casa, então a família, né? Nós crescemos com aquela coisa musical, e eu fui o que acabei pegando um pouquinho da facilidade dele com o violão, e acabei me envolvendo com um pouquinho de teclado, aquela coisa que você tem a banda, aí você tem que tirar a música e mostra para faz o arranjo, e não tinha como escrever, né? Nunca tive uma formação assim acadêmica, mas é o que você falou, o tempo, muitos anos fazendo, muitos anos tocando, muita gente que foi passando, e eu só acho que a gente aprendeu junto, na verdade, né, Samuel? Porque você ficava numa área que a gente não podia ficar, você tá na técnica lá, então, e eu sempre tratei isso, você sabe disso, falamos isso muitas vezes. Para mim você era um dos músicos, o tempo que a gente conviveu, você era um dos músicos, você é que fazia na verdade a gente tocar, fazer aquilo que a gente, né, ensaiou, preparou tudo, fazia aquilo aparecer de um jeito bacana, e também a gente acabou aprendendo muita coisa, porque cada lugar era um som, sim, cada lugar tinha uma grana, cada igreja tinha uma estrutura. Cada som ruim que a gente pegava, né, Rod? Andava com emplasto, sabiá para afinar as baterias. Mesa de som aberta, faltando peça. Isso nas vacas magras. Quando melhorou um pouquinho, a gente já levava as coisas, né? Aí sim. Aí tinha que levar um caminhãozinho, uma Kombi, alguma coisa para carregar os aparelhos. Os anos melhoraram algumas coisas pra gente, mas eu comecei bem cedo com música, e obviamente por causa da música eu me aproximei da igreja. Foi num evento do tio Cássio que eu me converti. Tava aqui no Brasil a missionária Hub, sei lá como a gente pode falar, né? Tava fazendo visitando as igrejas, eles faziam uma série de conferências, isso. E eu fui numa delas, na igreja que minha mãe frequentava, eles foram lá e chegou aquele pessoal com as caminhonetes, era veraneio que carregava som, aqueles tremendão, desceram, fizeram rock, os caras tudo de moto, os músicos desceram de moto. Eu olhei aquilo e falei, será que eu vim na igreja? Guitarra. É aqui que vai ter uma pessoa que vai cantar, e gostei, obviamente, na hora do apelo, fui ali e falei, e fiquei o tempo todo, aquela música, né? Ainda falei, se essa música é da igreja, eu gosto, esse tipo de som eu quero fazer na igreja. Foi uma coisa muito mais pela influência musical, né? Aquele exemplo bacana que, desculpa falar, mas naquele tempo era tudo muito quadradinho, eu cantava aqueles hinos da harpa, música de coral, então você tinha que impostar a voz. É bacana, mas não era musicalmente para mim não era minha praia, né? E dali começou um monte de coisa, eu comecei a me envolver, o pastor percebeu que eu tinha jeito para tocar, já me colocou para ajudar os outros músicos. Eu não tinha experiência de banda, já tinha tocado em festival, já tinha tocado essas coisas de colégio, mas não tinha uma experiência assim, e começamos a tocar ali. Aquilo foi, como é que eu posso dizer, a programação ajuda muito, né? Você nunca estudou música, não, né, Rod? Não, sentou para pegar a música e estudar. Para não dizer que eu não tive nenhuma orientação, teoria, né? Um dia meu pai falou, você tá tocando direitinho, senta aí que eu vou te mostrar as notas. Aí, aqui é dó, aqui é fá, aqui é lá, aqui é sustenido, para cima é bemol. Essa foi a tua escola? E inclusive é o que eu sei até hoje de cifra, né? É um conhecimento que eu preservo até hoje. Não, tô brincando, mas depois você vai se envolvendo com outros músicos bons. Então, do mesmo jeito que você falou que teve uma influência, eu fui influenciado por muita gente, muito músico bacana. Acho que se for fazer uma lista, se for fazer uma festa, aí vou ter que pegar um lugar grande, porque é muita gente que vai passando. O cara vem, fica 2, 3 meses, aí vem outro. Olha só, desculpa o parênteses. Bogomil te mandando um abraço da Espanha. Esse é meu queridão amigo. Conheci. Ele é filho da tia Arlete. Conheci. Minha pastora do coração, querida. Nos assistindo na Espanha, hein? A família toda muito querida. Esse cara aí é um irmãozão também. Pena que tá longe. E eu mandei um alô pra ele, falei, vamos lá. Então, quando a gente... Vou pular um pouco, porque a gente é velho, se for contar a história toda... Vamos embora. Daqui a pouco a gente vai assistir um vídeo... Vai ter a primeira temporada, a segunda... Quando a gente vai ficando mais velho, a história é longa. Bom, passamos essa fase toda aprendendo bastante,
convivendo com músicos bacanas, com gente que, né, sabe fazer a música. E como a gente não tinha nenhuma estrutura profissional, você faz tudo. Então você vai lá, você tira o som, você pega uma coisa que a pessoa está com dificuldade para tocar, você vai, tira uma nota diferente, você vai, treina vocal. Teve um período do Truode lá que quem bolava os arranjos vocal. Isso me ajudou porque eu comecei a perceber que eu tinha uma amplitude para música que ia além do meu instrumento, que era violão, né? Aí você começa a ter ideias, como você vai arranjar. Isso vai reforçando a tua fase. Eu até uns 18 anos, eu acho, eu não tinha composto nenhuma música. Tocava com todo mundo, sempre chamava, tinha uma cantora, eu ia lá tocar. E um dia eu resolvi, vou fazer, fiz uma musiquinha lá, ficou meio assim, cantei, o pessoal gostou. Aí fiz outra. Inclusive uma, acho que você vai passar no vídeo aí, é dessa época, das primeiras músicas. E aí você vai pegando aquele gosto, aí você começa a ver mais gente, vai vendo o pessoal de fora, vai vendo os músicos brasileiros, que eu gosto muito da música brasileira. Antes disso, teve um período que eu me afastei da igreja e me envolvi com o pessoal de baile, banda de baile. Ali foi vamos dizer assim, foi um curso intensivo, né? Porque você tem que tirar o som dos caras. Sim. Você vai fazer tipo um cover e você aprende a timbrar, que aí era uma outra especialidade. Não é só a nota, não é só a batida, não é só. Você vai desenvolvendo aquela ideia bacana de entender como tirar o som. Quer dizer, que efeito que usa, como é que você segura a nota, se é palhetada, se é dedo. E tudo meio pra ontem, né? Tem que tirar. Vai lá e isso vai aguçando o seu ouvido. Sim, vai te Eu até alguns anos atrás não usava afinador. Hoje é mais pela preguiça de ficar ali, ou às vezes de ficar fora do diapasão. Aí você bota lá o diapasão, né? Você vê que faz tanto tempo que eu não me... esqueci a palavra. O diapasão, você fica fora da escala, fica semitonado. Então o pessoal usa, fica mais prático, eu tenho até no celular. Então a escola minha é aquela da prática, tem que fazer, o culto é domingo. Você tem que tocar. De domingo, aí tem o culto da quarta-feira, aí tem não sei que dia, era terça à tarde, o culto das mulheres. A gente foi se envolvendo com essas coisas, até que um dia apareceu alguém lá para levar a gente para Donep. Fomos para Donep, já era uma música mais que tinha que ter cara de um restaurante, uma música de como é que chama aqueles... Ambiente. Música ambiente. E a gente tinha que preparar, além do que a gente tinha cantado no jantar, a música específica, lounge. Tá tentando lembrar a palavra. Aquela música de lounge, que o pessoal tá comendo lá, nós já comia antes, né? Vocês comiam? Essas coisas nós fomos ganhando com a experiência, né? Tinha jantar todo mês, no começo largava a gente lá, a gente ia embora e ia comer depois, né? Mas o pessoal começou a perceber que a gente tava ficando azul durante o jantar. Aí montava um esqueminha, servia comida e tal, e essas coisas foram dando cancha, dentro da igreja mesmo. Tinha tido uma experiência com a banda de baile, cheguei a tocar em alguns eventos, cheguei a ensaiar bastante. Aí tinha um pessoal de festival também, desse período, um pouco antes de eu entrar na igreja, que eu juntei com uma turma muito boa de música mesmo. E o pessoal gostava de mim porque eu era molequinho da turma que tinha ouvido, sabia, alguém fazia um acorde diferente, eu sabia. Já ia atrás. Ninguém explicava, né? Não tinha muita explicação. E a própria atividade foi criando a gente. Então você vai pegando experiência, aí o pastor vai pregar, a gente já tinha um esquema de fazer aquela música que vai tocar. Aí eu comecei a compor algumas músicas, aí chamavam para cantar na hora da oferta, aquela música que todo mundo para ali, vai ser a mensagem. E começou a acontecer coisas bacanas, porque eu estou falando assim de uma questão mais prática, mas esse período a gente orava bastante, sempre tive muito temor assim, né? Então a gente queria ter aquele alinhamento de a mensagem da palavra ter alguma relação, ou a música ser alguma coisa que cooperasse com a mensagem bíblica. Isso. Ô Daniel, o Rod está falando bastante sobre música aqui, tô falando. E tem bastante gente aqui pedindo para ouvir música, dizendo que adora suas músicas. Andréa Ludovic, Wesley Cabral, que diz que vai cortar seu cabelo. O Wesley é um baita cabeleireiro, tá lá no sul.
Tá mandando um abraço aqui. Lindão, e o beijo, nosso querido. Wagner Vision, que eu falei, tá aqui firme e forte. Já que estamos falando tanto de música, Daniel, vamos assistir um pequeno vídeo aí do Rod, por favor? Bora lá, agora. Jesus pôs novo cântico em meus lábios, um hino de louvor a Deus. Me pôs vencido aos pés do inimigo, e o prêmio da vitória é meu. No meio da batalha eu clamei, prostrado, porque nele confiei. Não negou pra comigo as suas misericórdias. Toda glória seja ao Rei. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a voz do meu clamor. Cantarei ao grande Deus de amor, viverei para o seu louvor. Alegrem-se aqui os que o buscam, feliz aquele que confia em Deus, que mesmo no deserto isolado guarde os mandamentos seus. Lembre-se que Deus pra tudo tem a hora certa. Essa é hora de lutar. Sem as lutas ninguém pode conseguir vitórias para se poder cantar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a voz do meu clamor. Cantarei ao grande Deus de amor, viverei para o seu louvor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a voz do meu clamor. Cantarei ao grande Deus de amor, viverei para o seu louvor. Eu viverei, viverei. Puxa vida, que alegria de poder ver o Woody tocando o teclado, na saudade de um grande amigo meu, Woody. Rod, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Desde a época que você começou como músico tocando nas igrejas, sim, até hoje, o que você vê de diferente hoje na tecnologia do áudio nas igrejas? O que você acha que é legal hoje em dia? O que você acha que sente falta, que era legal antigamente nessa tecnologia do áudio?
Na verdade, assim, no tempo que eu comecei, o áudio era inexistente, né? A gente não tinha essa coisa, era tudo feito no violãozinho. Vencedores lá de uma época ficavam uns 12, 15 assim, enfileirados e um violão tocando. E o contrabalde, né? Contrabalde. Eu vi essas coisas, então não era inexistente. Dificuldade de conseguir equipamento bom, né? Aqui Dificuldade, no Brasil, na época, tudo muito caro, tudo de fora, as coisas nacionais não tinham a qualidade, e eu acredito que todo mundo fazia o que dava. Era feito como era possível, então não tinha ninguém preparado para nada, ninguém preparado para fazer um som, tirar aquele som bacana que sai no disco. Os discos eram ainda bem feitos, mas também faltava muita coisa de repertório, a própria linguagem da música. Então eu acho que tudo foi ganhando evolução junto com o próprio mercado eletrônico, né? As mesas que a gente usava tinha só agudo e grave, né? Sim, e era uma via de retorno, né? Exatamente. Tipo assim, ouve-se quem puder, né? Quase isso. Então a gente, assim, fazia mágica. Eu estava contando a história que eu cheguei a gravar numa mesa da CAI, que ela não era uma mesa digital da CAI. Da CAI. Que usava uma fita VHS para gravar. A gente chamava de Porta Studios, né? Porta Studios. Não, mas é mais antigo que o Porta Studio. O Porta Studio era aquela fitinha cassete. Daí usava fita cassete. Fita de VHS. A bateria chamava Lindrum. Ela não era sensitiva, então para você dar o balanço do chimbal, você tinha que fazer no volume. Na mão, né? Era feito literalmente na mão. Então a gente punha para tocar, para gravar, abaixava o volume, aumentava tudo para você ver como era a história. Então, assim, o próprio avanço da tecnologia, os aperfeiçoamentos, os instrumentos, os timbres. Você tinha um timbre lá, você usava para toda a música porque era aquele timbre que funcionava. Isso para sair fora do piano. Então, ou era o som de órgão, né, aquele Harmony, ou era um piano normal. Aí começaram a aparecer os pianos XP, XP70, XP60. Cássios. Os Cássios da vida. Até o Cássio hoje, né? É um baita teclado. Então a tecnologia foi ajudando. Eu acho também que os pastores que foram virando pastor no decorrer do tempo, foram entendendo a dificuldade de uma época e foram melhorando as coisas para as outras gerações, né? Que foram passando. E foi tudo crescendo. Por exemplo, eu cheguei a tocar em lugar que tinha aquelas telhas de zinco. É brincadeira, parecia que tinha 4 bandas tocando ao mesmo tempo, né? A mesma música, mas assim, cada um num tempo diferente. Cada um por si, Deus por tudo. As reflexões eram impressionantes. E assim, se acabava o louvor, durava ainda uns 3 minutos para encerrar. Em silêncio até terminar. Reverberação e som de lata, você não timbra num lugar desse, né? Porque aquele som metálico, qualquer som grave ele vai refletir mais agudo ou medião, né? Então as coisas eram terríveis. Toquei numa igreja que tinha um ronco na caixa, parecia uma turbina de avião. Eu quase falei, precisa estar ligado isso? Deixa que a gente canta aqui, né? Aquele ronco assim. Mas pode... eu tenho a percepção que a igreja é um excelente celeiro de músicos, de técnicos, tanto é que quando a gente olha para o mundo que a gente chama de secular, para o mundo profissional, a gente vê que a grande maioria saiu de dentro da igreja. E hoje a gente tem, cara, recursos, tem equipamentos, tem acesso a muita coisa. E aí eu quero perceber de você o que você... a minha sensação é de que nós temos muito acesso à tecnologia, à informação, a recurso, a instrumento, à internet, a tudo. Mas parece que a nossa qualidade caiu. Aí eu vou desde talvez composições, vou desde músico, desde técnicos e tudo mais. Você concorda com essa percepção que eu tenho? E se sim, qual é a razão de que nós não colocamos mais o nosso prazer, o nosso coração em primeiro lugar e vamos mais para uma coisa mais fria, mais técnica? Eu só vou fazer justiça
ao pessoal ruim, que no meu tempo tinha muita gente ruim também. Mas não apareciam como os de hoje. Isso não é um privilégio dessa geração. Já tinha gente ruim, gente que gravava ruim para Chu. Já existia. Achava que era músico, mas era um belo de um cozinheiro. O que eu acho que ajudou, se eu posso falar alguma coisa não dá para comparar uma geração com a outra, né? Porque os desafios foram diferentes. Sim. A gente não tinha muito recurso. A gente não tinha muita plateia, a gente não tinha muito público, a gente não aparecia tanto para fora, não aparecia para a mídia, então a gente gastava muito tempo se preparando. Então assim, para sair uma música era, sabe, 2 anos, 3 anos que a música estava feita, aí corrigia uma coisa, ensaia com um, ensaia com outro, até chegar num ponto. E eu acho que, fazendo um paralelo, o imediatismo de hoje faz muita coisa sair. E o programa é agora, então vamos ter que fazer a música agora para tocar no programa. Então fica aquela coisa meio mais obrigação do que inspiração. É mais demanda do que talento. Então temos que cumprir. Isso é uma coisa que força um pouco essa questão da liquidez, se a gente pode falar assim, né? Essa coisa que tem mais. E outra coisa, como isso não era tão visto na época, qualquer coisa que você fizesse um pouquinho acima da média, já era aquele texto da palavra, né? O satisfeito despreza o mel, mas o faminto até o amargo lhe parece doce, né? Então é uma coisa que cai muito bem para isso. Como eram poucas as oportunidades, poucos os encontros. E tinha também um grande filtro da liderança da igreja. Tinha umas igrejas que não deixavam bateria, o rock é do diabo, essas conversinhas que a gente enfrentou, né? Que não, vamos orar que Deus abençoa, não precisa ensaiar, Deus né? Eu não sei tocar, não sei cantar, mas que Deus nos ajude, vamos, que Deus abençoe. Muita coisa era feita assim, então tinha muita coisa ruim. O que acabou acontecendo é o seguinte, que aquele que tinha a competência e a naturalidade, o talento natural, ele acabava se sobressaindo, e esses eram os que mais apareciam nas poucas oportunidades que tinham. Que tinham também oportunidade de gravar um disco, porque na época não era qualquer um, não era qualquer igreja que conseguia gravar um disco. Na verdade, é como hoje, precisa de uma grana para gravar, só que naquele tempo a visão de se gravar não tinha essa necessidade, ninguém estava tão preocupado, todo mundo, o grande enfoque da igreja era o louvor como uma preparação, e o primordial era a palavra, o conteúdo da Bíblia. Então a gente era muito exigido também. Os caras, para chegar, subir num púlpito para tocar, havia um critério mais rigoroso. O filtro a vida, a sua vida com Deus, o seu testemunho, de onde veio, o que vai fazer. Não era qualquer um que chegava para fazer. Então esse tipo de coisa foi filtrando e foi criando aquela coisa da resistência. E para passar desse nível, a gente tinha que vir com muita força. Qual é a diferença para agora? Como se popularizou, hoje eu tenho um estúdiozinho em casa, que modesto, né, que eu uso para coisas minhas, lá, brincadeira ou composição. Qualquer um pode gravar um disco em casa. Qualquer pessoa. Phil Collins fez um disco na casa dele também, estourou no mundo inteiro, porque a tecnologia foi barateando, o acesso. É um conjunto de coisas, né? A visão daquele que está comandando fala, não é só pôr cadeira e fazer sacolinha de tirar oferta. Tem que ter uma caixa de som, tem que ter gente que sabe cantar, tem que gastar um dinheirinho com um cara que mexe no som lá para não ficar dando microfonia na hora do culto. As coisas foram andando. E eu acho que o que é diferente, quando você fala da falta de conteúdo, o que eu acho que assim, eu tenho muito respeito pela geração de agora, porque na minha época também não respeitavam a nossa geração. Quer fazer, tá vendo? Essa bossa nova na igreja, isso é coisa do mundo, né? É a música do mundo que está vindo na igreja. Então, como não nos respeitavam, eu acho que a nossa geração pode fazer um pouco melhor com a geração que está surgindo, que está chegando, pelo menos nessa questão de entender que eles estão descobrindo o caminho dele. E eu posso dizer uma coisa, eu acho mais difícil você destacar no dia de hoje do que foi no nosso tempo, exatamente pela escassez. Você tinha pouca oportunidade, então quem aparecia já tinha filtro, e esses filtros foram segurando muita porcaria que, graças a Deus, morreu sem gravar. E hoje você tem zilhões de opções aí. E tem muita coisa, muita gente, o recurso fácil, muita gente querendo,
Porque também essas pessoas que foram pautando e inspirando as pessoas foram gerando cada vez mais gente. Você falou do tempo do Tio Cássio, eu sou fruto daquela banda do Tio Cássio que eu ficava encantado de ver Grupo Cristo Salva. Grupo Cristo Salva. Flavinho virou meu amigo, Tona virou meu amigo, Celcinho. Rod, a gente tem falado bastante aqui e você falou sobre a qualidade dos músicos, mas a gente tem comentado muito aqui, é um assunto que a gente vira e mexe está falando, sobre o que você acha sobre a questão da remuneração nas igrejas, do pessoal que canta no louvor, no pessoal que cuida do som, no pessoal que cuida de câmera. O que você pensa sobre isso? Você acha que se no passado isso era um tabu, se hoje é algo que o pessoal pensa de forma diferente, se você concorda com isso? Onde entram os voluntários, aquele pessoal que faz de coração, por amor? O que você pensa sobre isso? Antes de você responder, Wesley Cabral dizendo que a música gospel fez cair um pouquinho o nível da música aí. Wagner Wiesel faz um monte de pergunta aqui, Wagner. Lilian de Oliveira mandando um abraço, parabéns. Rafa e Isaac mandando um abraço para você. Arlete Ferreira. A tia Lete, ó. A tia Lete. E a Petita mandando um abraço para mim. Tudo bom, Petita? Quanto tempo, hein? Dizendo que o Rod faz muita falta, que ele tem que voltar a cantar e gravar. Olha só, sua irmã. Ela é suspeita, né? Bastante suspeita. Então, eu sobre remuneração. Isso. É que eu tenho que pensar para falar, para não, né? Fica à vontade. Temos até amanhã para isso. Não, eu não sou demagogo. Eu gosto da palavra certa. Em primeiro lugar, é que eu acho que se não tivesse alguma coisa rentável para algumas pessoas que estão trabalhando, sempre o nível ia ser baixo. A gente sempre ia sempre elevar as coisas pela mediocridade ou pela sobra. Então, eu muitos anos fui músico, e qual era o tempo que eu tinha para tocar na igreja? O tempo que eu não estava trabalhando. O tempo que eu tinha um final de semana de folga. Você não tinha dedicação. Então eu acho que a dedicação é uma coisa bacana. A questão e eu não estou falando de ser mercenário, né? Não estou falando de ser aquele período que não se tinha recurso para nada, e hoje do abuso econômico que se faz em cima disso, que é uma coisa também que eu não posso criticar, mas eu não participo, nunca quis entrar nisso. Não sei se teria chance, mas não é uma coisa viável para mim. Agora, se for pegar pela palavra, se a gente for pegar a Bíblia, que é a referência de todo mundo, eu acho que as coisas boas, elas são as combinadas. Tem aquela coisa do senhor que saiu para contratar servos. Um começou a trabalhar de manhã, ele combinou um valor. Outro começou a trabalhar perto do almoço, ele combinou um valor. Outro começou a trabalhar no meio da tarde, e por fim ali, o que já estava quase para terminar o dia. E com cada um, ele ganhou a mesma coisa, né? Então, e chegou no final, ele achou que deveria pagar a todos o mesmo valor. E o pessoal que tinha trabalhado o dia todo, se você for olhar pela polaridade que está hoje, né, seria fácil, greve, vamos pôr no pau, sindicato, trabalhamos o dia todo. E foi exatamente o combinado, né, Roger? Então, é isso que eu quero dizer. Eu acho que esse tipo de coisa, para mim, é o que vale. A palavra também fala, completando essa mesma mensagem, é que a gente tem que pensar também que a gente vai juntar um tesouro no céu. A gente está trabalhando para um tesouro que a gente vai guardar para o galardão. E eu acho que é muito justo que a pessoa escolha se ela quer receber aqui, quanto ela quer receber, ou se ela prefere receber de Deus. Então o cara que trabalha, que faz a obra e prefere não receber porque ele sabe que Deus paga muito bem, paga melhor, e vai pagar num momento que a gente vai precisar muito desse recurso. Tá certo. Agora, aquele que sustenta a casa, sustenta a família, vive da música, precisa do dinheiro para prover a sua casa, é justo que ele receba. Para mim não tem nada de errado. Qualquer trabalho, eu sou publicitário, sou desenhista, qualquer pessoa que me pede um trabalho, é meu direito, se eu sou formado, se é disso que eu vivo. O João Alexandre tem uma frase
que eu guardo isso há algum tempo, que ele fala disso, que é, eu não me peça de graça aquilo que... A única coisa que eu tenho para vender, né? Isso mesmo, é a única coisa que eu posso vender para sustentar minha casa. É injusto isso? Não é. Claro. Desde que combinado. Sim. Desde que combinado, exatamente. Digno é o obreiro do seu salário, não é? E outra coisa, se você não pede nada e chega esperando que vai ter alguma coisa e não recebe aquilo que você acha que merece, essas pessoas é que perdem o direito. Ou aquele que cobrou, botou um preço e chegou na hora lá e a pessoa acha que não tem que pagar porque a coisa foi ruim. Não cumpriu com a palavra. Ou o público não foi, né? Que isso acontece também. Eu já tive evento que eu fui para pedir desculpa para as pessoas que foram lá. Esse é sempre um assunto delicado, né, Rod? Tinha um evento que chamava não sei o que, não lembro se era Bienal da Vida, Bienal não sei o que, era não sei o que da vida, e virou a Bienal da Dívida, né? Porque os caras estão devendo, deve estar pagando até hoje. Aquela coisa de não ter experiência com o evento, mercado, né? Com o negócio, com o ingresso, conta com a vendagem, conta que vai ter oferta, e é esse tipo de coisa que eu acho que é um mal-estar. Para mim, o músico tem que ser transparente. Quero 50 mil para trabalhar, então quero 50 mil. O louco que quiser pagar, pague. Okay. Acho até que se ninguém pagar, ele vai abaixar para 30, ele vai abaixar para 25. Vai chegar o dia que ele vai falar, olha, se você deixar eu lá, ainda deixa uma ofertinha. É o mercado isso. A gente tá falando de coisas espirituais, né, que é igreja, mas o mercado funciona assim, é tal da oferta e da procura. Eu já fui indagado por amigos músicos. Pô, o pessoal liga aqui para falar com a gente fala o cachê, tudo. Aí eles falam, não, eu vou chamar o Rodmar porque ele vai de graça. Ele não falou quem era, porque eu já queria, entendeu, ligar para reclamar, mas não é que toca de graça, a gente faz a obra, a gente quer fazer a obra, a gente tem amor pelas coisas de Deus. É claro que se alguém ajuda, paga um transporte, uma condução. Eu tive gente que recebeu a gente como celebridade e teve gente que largou, foi embora e deixou a gente e nós dois fomos embora de ônibus depois, né? Carregando instrumento ainda. Não deveria ser uma coisa delicada, né? Porque você tem que honrar a pessoa, né? Sim. Ou seja, é o nosso ministério, a gente tem como objetivo principal servir a Deus, não é? Tá servindo a Deus, não é? Sim. E não precisaria causar essa como é que posso dizer, esse mal-estar se a pessoa que te chamou te honrasse. Não é? Sim, ou seja, sim. Como você falou, sendo transparente. Mas você está fazendo isso para Deus, Daniel. Você vai lá, você vai abençoar os irmãozinhos. Entendeu? E Deus sabe, e muitas vezes Deus está contando que tal pessoa que chamou vá contribuir para que o ministério continue. Para que o Rod Maia continue fazendo o ministério, levando a palavra de Deus para outras pessoas. Então, assim, é a responsabilidade, não é? E aí transforma o músico como um mercenário. Na realidade, é a responsabilidade que nós temos, não é? De estar honrando o trabalho do músico. Não, e é o direito da pessoa botar o preço no trabalho que ele está fazendo, se ele olha como trabalho. Eu só acredito assim, o que não é muito bacana às vezes a igreja local lá não tem uma estrutura musical, não tem um músico, não tem ninguém que toque, ninguém que faça alguma coisa decente, em termos de música, claro, né? E aí o pessoal quer chamar alguém que vai levar público, infelizmente é a imaginação que muita gente tem, chamando o famosinho daqui, o cara que está na internet, o cara que veio no programa dos meninos aqui, do Daniel, vocês, né? Então esse cara é o famoso, vamos levar ele lá que vai encher a igreja. Você sabe, Rod, que todos os nossos convidados, depois da transmissão, não é, eles pagam um fogo de chão pra gente, né? Paga pizza. Então, eu fico feliz porque isso não foi tratado comigo, né? Pelo menos até o momento não tinha sido. Você não vê as letrinhas pequenas, viu? Deixa eu contar uma coisa sobre oferta. Teve uma vez que eu fui tocar com a banda e eu tinha alguns músicos que viviam de música. E eu sei que muita gente não sabe, só quem convivia comigo sabe disso, que muitas vezes quando a igreja não dava alguma coisa, uma oferta, quem pagava era eu. Do trabalho meu, fiquei a semana toda trabalhando, meu salário, minha renda, minha receita. Tirava do bolso. Eu tirava do meu bolso. Porque assim,
isso não mudou, até hoje eu me sinto assim, eu me sinto participante da obra. E é para mim um privilégio poder proporcionar alguma coisa. Nós fomos uma igreja e, não, quanto é, não, dá uma oferta pra gente. Chegamos lá, igreja de terra batida, num morro lá em cima. Vamos lá, cantamos, tocamos, o pessoal gostou, aquela coisa gostosa da graça, da unção de Deus. Essa eu não fui. Você não estava, eu não lembro exatamente o período, mas eu lembro da atitude. Uhum. Aí eles vieram e entregaram a oferta pra gente, ainda vi, tinha umas moedas dentro. Eu já pensei, falei, ele deve ter tirado a oferta, foi a oferta que tirou no culto. Aí, acabou aqui. Fomos pra salinha, guardar os instrumentos, aí eu peguei, pessoal, vem aqui, ó. O que vocês acham de a gente ofertar aqui na igreja? É mesmo, né? Pô, os caras fizeram o maior sacrifício para trazer a gente, foram buscar, pegaram a gente, mandaram o Kombi para buscar tudo. O que vocês acham? Não, Rod, vamos lá, faz aí. Na próxima a gente, né, compensa. Vamos comer o lanchinho que tem aqui, cada um vai embora, não precisamos ter despesa, entregamos. Nossa, o pessoal chorou tanto porque a gente deixou. Eu falei, olha, e eu recebi a oferta. Não estou rejeitando a sua oferta. Sim. Mas eu quero deixar essa oferta aqui como uma oferta de louvor para você. Gratidão. Não tem preço para o nosso coração. Não tem, isso daí, não tem. Quem é que paga isso? E você sabe que eu vou te falar uma coisa. Por que eu tinha algumas vezes esse tipo de atitude? Porque eu acho que tem hora que a gente não vai receber aqui. Sim. Exatamente, Rod. Tem coisas que você doa para as pessoas do teu coração. Tem gente que não sabe quanto custa uma música. Uhum. Na vida, na alma, aquela coisa que a gente viveu ali na experiência com Deus. Quem é que paga isso? Não tem preço. Qual é o valor disso? E eu posso atestar porque eu muitas vezes vi o Rod fazendo exatamente o que ele falou aqui, né? Trouxe os melhores músicos, colegas que viriam sem precisar pagar, mas o Rod foi lá e acertou a parte deles, e a parte dele não precisa, eu sou um profissional, eu trabalho durante a semana, final de semana eu venho louvar a Deus, quero abençoar as vidas, e eu vi isso muitas vezes. Não, e nem realmente... é para ganhar popularidade, na verdade é entendimento, entender né? o que é o reino de Deus. O reino de Deus, eles estão sendo usados para alcançar aquelas vidas que estão lá assistindo, né, e que de alguma forma vão ser tocados e transformados pelas músicas, pelas letras das músicas. E isso, como você acabou de dizer, não tem preço. E outra coisa, eu não quero dizer com isso que todo mundo tem que tocar de graça. Não acho isso certo. Não acho justo. Principalmente, né, alguém que vive, trabalhou, estudou, são anos de estudo, de dedicação. Todo dia lá não é só músico aula. Não, Rod, os técnicos de som, de todo música, mundo, de câmera luz, também. De câmera. Mas Rod, isso é você colocar em prática a tua fé. Sim. Ou seja, de você ter a certeza de que tudo bem, a igreja ela não contribuiu com o teu sustento, tá? Mas você fez a obra, você pregou a palavra de Deus e tenha confiança de que Deus não vai te deixar na mão, né? Exatamente. E eu acho que o que acaba ficando dessa história é o seguinte, Deus vai usar todo mundo, aquele que cobrou, aquele que vai lá, porque se a mensagem é de Deus, e se a ação no coração da pessoa é de Deus, quanto que vale uma pessoa? Sim. Quanto vale uma vida? Uma vida, a salvação vale mais do que de uma mundo pessoa. inteiro, como Exatamente. diz a palavra. A salvação vale mais do que o mundo. Agora não é porque vale muito que a gente vai querer cobrar um percentual, né? Que era uma comissão de quantas pessoas. Rod, o Wagner está insistindo muito aqui, ó. Tá falando da mesa de som Sony lá no Tio Cássio, que era ela funcionava a pilha, é verdade, funcionava a pilha. E ele tá perguntando aqui, lembrando do nosso querido Maurício Afran, né? Sobre um trabalho que você chegou a desenvolver com ele sobre caixas de som, se isso foi pra frente ou não. Ele sabe disso, foi. Eu fiz um projetinho dessas caixas lá na Rai. Eu desenhei a parte estética da caixa, porque geralmente é caixa preta, branca, né? Aí eu fiz um negócio parecendo home. Aquelas caixinhas de madeira, coisa com acabamento, que cooperasse com a decoração da igreja. E a gente chegou a desenvolver, bem lembrado isso, nós conversamos muitas vezes sobre isso, desenvolvi esse guia de onda, pedimos para alguém desenvolver o guia de onda para gente. Eu queria fazer coisa, não, claro, nem uma cópia da Bose, mas eram umas caixas com falantes pequenininho e com projeção. Uma direcionalidade maior. Isso.
um alcance, né? Bacana, caixa de grave também, e o Maurício gostou. Eu cheguei a desenvolver com ele um retorno. Tá respondido, Wagner? Não, a gente desenvolveu um retorno que ele era coaxial, ele trabalhava as duas frequências, o médio grave e o agudo saía do meio, era um alto-falante só. Acho que tem no mercado esse falante. Que legal. Que joia. Rod, eu me lembro, nós chegamos a ser sócios num equipamento de som, né? Uma época. E a gente fez som com aquilo ali muitas vezes, né? Sim. Congressos da Donep. O Wagner estava falando aqui para você. Foi o Wagner, deixa eu ver aqui. Não me lembro. Alguém perguntou aqui sobre os encontros que nós tínhamos na Donep, que a banda tocava. Fala um pouquinho sobre esse período. Maravilhoso. Foi quando nós nos conhecemos, né? Tinha amigona nossa, Denise Parisi. Denise Parisi. Casada hoje com o pastor Issan, né? Amigona de tempo. Eu já conhecia de alguns momentos com a igreja. O pessoal também, eu tentei, abaixei o volume aqui, mas tá chamando. É alguém que deve vai me corrigir aqui, ó. Tira a meleca do nariz. E ela me apresentou pro pessoal, tio Pepe, a tia Laurinha, do tio Cássio. A primeira pessoa tinha feito a Donep estava começando. Aqui no Brasil. Já estava no Rio já há algum tempo, estava vindo para São Paulo. Fizeram um jantar aqui da Donep, porque é aquela coisa de homens de negócio. E o primeiro cara a fazer o evento foi o Oscar Valdez, meu amigão também, que era da ELA, que fez o primeiro evento e tal. E aí ela falou: olha, tem um Rod, você não quer chamar ele? Tem as irmãs. O Rodolfo, né? Rodolfo, o seu Rodolfo. O seu Rodolfo canta, as irmãs tal, são muito legais. Aí fomos pra lá, começamos a fazer. O Marcinho fez parte período. Tinha aquela menina que era esposa do Natália, nunca lembro o nome dela. Ingrid Skinabel. Não, então não é do Natália. Do Natália? Não, desculpa. Não, é do Luizinho, desculpa. A Sandra. Sandra. Tava ela, fizemos. Aí apareceu uma convenção, nós fomos pra convenção no Rio, foi uma coisa maravilhosa. Não precisa contar detalhes dessa convenção. Você foi o primeiro a colocar uma baterista mulher no meio cristão, não foi? Na verdade a Petita é pioneira. Eu falei pra eles, eu não sei se teve outras, mas pelo menos assim, de maneira divulgada. Petita que está nos assistindo aqui. A Petitinha, e ela tocava já muito antes de aparecer, assim, ela já estudava, sempre foi dedicada. Ela começou com alguém dando aula na igreja, eu vou estudar bateria. Mas eu me lembro do Rod dando dicas para ela de estilo, de tocar mesmo, de prática, né, de pegar as baquetas. E apesar de você nunca ter sido baterista, eu vi muitas vezes você sentando na bateria e falando: Petita, faz assim, assim, assado. Eu me lembro disso. Mas e ela se tornou essa grande baterista. Muito. Claro, aquele comecinho, né, que não tem muita ideia. Eu já tinha um pouco mais. A gente tem uma diferença boa de idade aí. Então já tinha mais experiência assim de escutar a música, então tirava alguma coisa, mas ela me superou em muito. Nossa, toca muito. Então a gente ajudava a afinar a bateria. É o irmão mais velho, né, que cuida. E eu tinha um interesse muito grande, porque é da família. O que ela está fazendo hoje, Rod? Então, ela é professora, ela dá aula, né, de bateria. E tá tocando em alguma banda? Então, no momento eu acho que não, mas ela faz alguns eventos. Ela chegou a ser baterista do Brother, do Simeon. E tem um pessoal que ela toca da igreja que ela tava lá. Tem uma turminha que ela sai para tocar, mas o grande esquema dela é professora, né? Ela tem um quartinho na casa dela com bateria. Tem alunos desde criança até, né, meninos e você sabe mais... que a filha do pastor da minha igreja, a filha do pastor Mário, a Bia, ela se inspirou na Petita. Não, ela é bem mais nova do que a Petita. A Petita ficou 12 anos no Bola de Neve. Ela foi a primeira baterista mulher da cidade de Jundiaí. Olha, e toca até hoje. Então, tem a primeira igreja batista, agora tem a primeira baterista. A gente podia começar a mas ela era muito inspirada. Petita muito... Daniel, como é que tá o nosso horário aí? Ainda dá pra esticar mais um pouquinho? Temos mais 5 minutos. Ah, legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Paulo, fica à vontade. Não, você vê como é importante, né? Como a gente muitas vezes a gente não percebe como a gente influencia as pessoas, né? Isso mesmo, né? As novas gerações que aparecem, né? Ou seja, a responsabilidade que nós temos, né? Não, e eu tenho uns covers na internet lá que eu morro de dar risada. Que você olha o cara, você fala: rapaz, ele é cover.
E cantam direitinho, tira a voz, é um sarro, cara. Eu não... Mas vamos lá, vamos tirar aí, matar a curiosidade do pessoal. Quando é que a gente vai ter aí um novo trabalho? Como é que tá as suas perspectivas aí o pessoal tá falando aqui que quer que você volte de coisas novas, de gravações, de apresentações. Como é que tá isso aí? Então, em 2013 eu juntei um produtor, meu amigo tecladista, o Levi. A gente começou a fazer, tem umas ideias em gravar e tal. Eu cheguei a separar, eu tenho umas 15 músicas que estão começadas. Mas eu entrei num processo de depressão. Tá. Isso atrapalhou muita coisa da minha vida pessoal, da minha vida profissional e ministerial também, né? Na música. E chegou um determinado momento que eu comecei a ter algumas reações muito estranhas. Isso não foi do dia para a noite, foram coisas que foram chegando gradativamente. Um pouquinho de gastrite, aquela gastrite já não passava, esofagite. Aí comecei a ter problema daquela dor da vesícula. Uns anos atrás extraí vesícula. Isso vai causando problema na flora intestinal, desbiose. Hoje já se sabe que desbiose, problema intestinal, mexe com a questão do humor, é o segundo cérebro. Sim. Inclusive aquela história do enfezado é exatamente por estar cheio de fezes, né? E a pessoa fica irritada. E eu passei por um processo gradativo, discreto e imperceptível nos primeiros momentos. Quando eu fui ver, estava numa depressão muito pesada e com alguns sintomas de fobia. Subia no palco para cantar, o próprio duto aqui da respiração com refluxo começava a subir ar, aquele refluxo de ar do estômago voltando, e eu tinha sensações de desmaio, tinha dia que eu não conseguia cantar. Nossa. Aí, muita gente não sabe, a gente não fica contando muito essas coisas, e você vai se afastando, vai cancelando um evento, para de tocar, para de gravar. Eu ia falar de uma coisa bacana, a gente chegou a gravar, já era um período um pouquinho melhor. Essas coisas são cíclicas, né? Passa um período, Deus te ajuda, você entende algumas coisas, muda alguns hábitos, faz um tratamento, mas daqui a pouco outras coisas vão tendo sequência. Então eu gravei, eu tenho bastante coisa já arrumada, mas falta aquela coisa, falta a parte de cordas, falta a guitarra, botar a voz final. E são músicas que já ficaram velhas. Porque ele me mandava músicas, mandou lá umas 7, 10 músicas. Samuel, o que você acha? Dá uma ouvida aí. Tá lindo isso aqui. Tá pronto. Vamos finalizar, vamos lançar isso aqui. E infelizmente não concluiu, né? Mas eu fui na grana minha, né? Fazendo com que eu podia, pagando. A gente quer fazer, continua. Mas chega aquela coisa que você começa a enfrentar coisas mais fortes dentro de você. Tá. Uhum. Então não tenho como justificar nada, mas é aquele inimigo que ele foi morar, quer te paralisar. Foi morar lá dentro. Então você começa a olhar errado, você vê uma coisa, fica sensível demais. É o gatinho que toma uma pedrada lá, você chora por causa do gatinho, você fica com o emocional todo zoado. E a gente que mexe com emoção e a música espiritual, esse tipo de coisa ele zoa. Então você já não sabe mais o que é você, o que você está fazendo, se é colheita de coisas que você semeou ruim. Porque por mais que a gente queira fazer as coisas certas, começa alguns questionamentos. A gente sempre faz, erra aqui, erra na avaliação, erra na atitude, erra na postura, erra na forma de agir. E isso foi misturando. Eu estou melhor, bem já há algum tempo, já que eu estou bem melhor disso. O que acabou acontecendo é que isso foi prejudicando outras áreas, a grana foi encurtando, sair de casa para ir cantar em algum lugar, que era uma coisa maravilhosa de fazer, começou a virar um problema. Tá. Uhum. Aí você vai perdendo pessoas, aquele que te ajudava já foi cantar com o outro, você vai espaçando, né? Aquele negócio da agenda que tinha no começo, vamos cantar domingo, você tinha que ensaiar, já começa a não ter medo. Até que eu comecei a ter problema na corda vocal, não alcançava nota, fora os sintomas dessa fobia. Fomos gravar, a voz não sai. Mas hoje, você acha que você estaria pronto para gravar de novo, voltar a gravar, cantar, fazer Eu tô bem, tô melhor, pronto, eu não sei dizer, tem que ir lá e fazer, né? Magrinho você tá. O que eu fiz? Continuei compondo, então tem músicas do Calvário mesmo ali, né? Daquilo que você passa, coisa da alma, que eu acho que tem algum sentido.
Minha vida sempre foi assim, Deus sempre usou a minha própria vida para me mostrar o que eu tinha que falar para as pessoas. E eu tenho certeza absoluta que é isso que Deus quer, Rod. É o que eu sinto, é como eu vi, né? Que você conte a sua experiência de vida em músicas, sim, né? Sim. Como você sempre fez. E eu, né? eu vejo assim que, de novo, a percepção que eu tenho é que hoje a gente está com uma falta de referências, né? Então, assim, a gente vê músicas que são 2 frases e um refrão, 2 frases e um refrão, e vamos repetir isso. E realmente, quando eu falei de conteúdo e tudo mais, então eu fiz essa pergunta porque, para mim, eu acho que a gente tem muitos talentos, muitas referências, claro. Né, que fazem falta hoje em dia. Demais. E que, assim, não é no sentido de, cara, vamos gravar e vamos estourar, não. Mas vamos colocar isso para que sirva de referência para essa garotada se nortear do que eles estão fazendo, né? E eu sei que você é uma referência, para mim é uma referência que se tivesse novamente aqui na Ativa de volta, eu acho que não só curtir a tua música, entender, mas como servir realmente como referência para essa garotada. Se eu posso colocar uma percepção minha aqui, Paulo, Rod e Daniel, é que o pessoal que compõe hoje, Rod, compõe aquele tipo de música que a gente chama de música chiclete, que as pessoas aprendem rapidamente, que são meras repetições de refrões. Sim. Né? E falta aquela música com uma letra mais profunda, mais reflexiva, que é exatamente aquilo que a gente faz no dia a dia quando a gente prega a palavra, né? Levar as pessoas a refletirem, a pensarem na sua vida, através de uma letra que realmente mostre, de repente, uma experiência de vida, né? E o que Deus quer ensinar através daquilo ali. Falta muito isso nas músicas que a gente ouve hoje em dia, vocês não acham? Isso é uma coisa que eu, com tudo que passei, com tudo que aconteceu, nunca morreu. Eu sei que a gente... Que legal. A gente não quer ser a referência, mas eu acho que se a gente pode, a gente deve dar um referencial, porque eu não tenho dúvida nenhuma que tem uma geração muito boa, remanescentes de Deus que estão fazendo esse trabalho, como tem também a novidade de Deus, os novos, né? Sim. Os que vão ser inspirados, que vão ser levados para gerar uma mudança. Eu acho que isso acontece, talvez não seja da forma como acontecia mais evidente, isso acontece de algum jeito, mas acredito que essa ideia de se fazer música baseada numa vida com Deus, quanto mais a gente pensar nisso, quanto mais isso for proposto, ainda que sejam outros estilos, ainda que seja usando toda a nova tecnologia que é possível, é possível ainda comunicar atuais. E marcar a geração de agora com a mensagem de Deus para os nossos dias, né? Sim, sim. Uma questão que a gente tem discutido bastante aqui, não só na questão musical, mas na questão técnica também, é exatamente essa geração está meio órfã de referências, de mentores, né? Então, posso fazer um comentário sobre isso? Não sei como é que está o tempo, mas... Estamos no finzinho, mas você já reparou que isso é uma crise mundial? Quando você vai pro cinema e vê que... Desculpe, Choi, não é pessoal, mas quando você vê que um filme coreano ganhou o Oscar... Não estou desqualificando, não. Sim, eu estou dizendo, eu estou falando que para aparecer anos atrás, quantos filmes bons não saíram, e por causa da supremacia da América, né, de Hollywood, e eu estou citando isso como exemplo, para os caras, nós estamos em crise de ideias. As novelas não têm conteúdo, não. Está todo mundo repetindo, estão gravando as coisas lá de trás. Fazendo um remake. Não tem coisa nova. Você tira aí um Avatar, um filme tecnológico. Uma expressão que estão usando hoje em dia é o emburrecimento da sociedade. Então, o que eu posso dizer assim, nós estamos numa crise. Sim. Aquilo que foi maravilhoso dos anos 80, 90, que tudo era bom, qualquer coisa que você tocar desses anos aí, mesmo os mais desconhecidos, você vai ver que tem qualidade, tem afinação. Esmero na composição, né? Isso, é conteúdo, né? Aquela coisa que toca, bate na alma. Então eu acredito que essa crise ela é da cultura, né? Da arte.
Então não tem grandes expressões, não tem grandes bilheterias. Tem, os caras fazem vender, mas não é aquela coisa que é sucesso porque é uma grande ideia. Mas por outro lado eu vejo que assim, até dentro dessa geração tem muita gente boa. Tem muita gente aí. Muita gente talentosa. Os caras estão né? voando, mas eu não sei, o sentimento que eu tenho é que eles estão voando meio que muitos deles, eu não vou generalizar, mas meio que sem direção, né? Meio sem referência. É um balão, né? É um balão, grande, vai pra onde? É visível, mas não tem conteúdo. Mas uma vitrine, por exemplo, o projeto que a gente participou, que eu pude trabalhar mais diretamente com o Samuel e muitas outras pessoas, era uma vitrine. Então tinha um lugar que todo mundo tá olhando, esperando o que vai acontecer. O pessoal brinca que eu sou o Raul Gil, né? Do meio, né? Pegava aqueles molequinhos que tá lá, não sei o que, tocando, ensina, virou Robinho. Aí pega não sei o que, o cara da bateria que veio pedir, não, quero tocar com vocês, que era amigo do Woody, o Júnior Vargas. O Woody veio pedir aula. Você imagina, eu não toco nada de teclado, faço as notinhas ali só para acompanhar a música mesmo. Você pode dar uma. Porque ele viu fazer uns 2, 3 acordes diferentes. Falei, aqui, amigo, eu vou te ensinar. Se quer aula, eu te dou aqui 10 minutos, 3 minutos, você já aprendeu tudo que eu sei. Ensino tudo. Mas enfim, nosso tempo tá acabando. Faz falta o Rod Maier nativa. Então tem um assunto aqui para te trazer mais umas 2, 3 vezes, Rod. Olha, pra gente falar aqui. Vou repetir o que eu falei no carro para você. Eu uns 15, 20 dias atrás, uma pessoa que eu não conheço, né, nunca tive contato, pediu para marcar para agosto, né? Eu falei, amigão, não sei se eu tô vivo no domingo, né? Você quer marcar para agosto? Vamos marcar para sábado. Deixa então. mais. Ele falou, não, é que já tá apertado, eu já tô com poucas vagas. Eu falei, então tá bom, deixa para depois. Mas não por nada. Agora, esse aqui, o Daniel Choi pedindo alguma coisa de presença, né? De a gente estar junto, não tem como falar não. Mas são pessoas da nossa vida. Se eu tenho alguma coisa também, se conseguir construir alguma coisa bacana, foi com o empenho desses caras. Um dentro do estúdio, outro lá na técnica, lá atrás. Tem meu cunhado, Beto, também, que pegou essa linha de... Já mexia, né? Com som, na igreja, tudo. Pegou, tem empresa de som, faz locação de som, faz evento num monte de lugar. E que é o convívio, não é a gente que fez, é o ambiente que a gente propiciou. Cantores maravilhosos, Rimena, que cantava muito bem, Ana saudosa Rimena, né? Tanta gente legal, Priscila. A Priscila foi para Renascer cantar com Trode, depois que ela, né? Foi pro Kadosh. Mas é isso aí, prazer gente. Te receber aqui. É uma alegria, porque a gente tem recebido aí pessoas aqui no programa, Rod, que tem realmente conteúdo para passar, né? E é uma alegria muito grande, um privilégio realmente tê-lo aqui conosco, né? Aqui no Conexão AV. Muito obrigado. Vocês são pessoas honradas, pessoas que amam a obra e que o trabalho de vocês tem muito valor, principalmente para quem quer fazer alguma coisa bacana. Né? Não é só aquela coisa de fazer para Deus pelo espiritual. A gente quer também aquilo que é a coisa da comida que você faz, que você vai servir, mas você também vai comer. Com certeza. Você tem o prazer de oferecer para o seu amigo, mas você tem muito prazer também. Também se servir. E vocês são da banda. Eu acho que para mim a palavra é essa. Quem está na técnica lá é o músico igual, é músico junto. Sim, é isso aí. É isso aí. Muito bom. Rod, muito obrigado mais uma vez por... Desculpa qualquer coisa. Foi tranquilo. Vamos com certeza ter que marcar aí o segundo, terceiro aí para continuar esse papo. Que foi muito gostoso, foi muito bacana. E pessoal, terça-feira que vem, às 8 horas, estaremos aqui com mais um convidado. Você sabe que a gente escolhe os nossos convidados aqui a dedo e nós temos aprendido a cada semana. Vocês não sabem o quanto. Sempre gente com muito conteúdo, com muita qualidade, grandes músicos, grandes técnicos em várias áreas, e a gente quer sempre trazer o melhor. Pessoal, ajude a divulgar o nosso canal, exatamente. Conexão AV. Daniel, coloca aí as nossas redes sociais. E nós esperamos vocês aqui na semana que vem com mais um convidado. Esse aqui é o nosso site, conexãoav.com. Ali você tem acesso a todos os vídeos, as nossas redes sociais, a alguns videozinhos que a gente fez especificamente. Eu e o Paulo. Daniel tá devendo ainda, né, Daniel? Alguns materiais. Sobre curso de áudio. Tem bastante coisa ali, interessante.
E aí o nosso Instagram, @conexão.av. E deixa eu colocar aqui também, ou seja, Rod, quem quiser entrar em contato com você, tá aí, ó, o Instagram do Rod Maia. É isso aí, entra lá, segue ele aí. @Rod_Maier com Y. É isso mesmo, Rod? Isso mesmo. Pessoal, até terça-feira que vem, mesmo horário, mesmo dia, às 8 horas nós estamos aqui. Rod, muito obrigado, um abraço. Obrigado a você. Samuel, Daniel, um abraço, até terça. Até terça. Tchau, tchau, obrigado.